Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, eu falo sobre música pop, séries, filmes, assuntos que giram ao redor desse universo. Se você se interessa por esses temas, já aproveita, se inscreve no canal clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a terceira temporada de Sex Education, que foi lançada hoje, dia 17 de setembro de 2021, pela Netflix. Como eu falei já no vídeo sem spoilers, que eu postei há alguns dias porque eu tive o prazer de assistir a terceira temporada com antecedência, Sex Education é uma série que tem muitos personagens e que consegue desenvolver todos os personagens, criar histórias para todos os personagens com muita maestria. Então a gente tem 8 episódios aqui, de aproximadamente 1 hora de duração, em que existe desenvolvimento e construção de história para todo mundo, para os protagonistas, para o núcleo adulto, para os personagens secundários, para os personagens terciários, então todo mundo tem um pouco de desenvolvimento. Por conta disso, tem muita coisa que eu quero comentar. Muita coisa mesmo, assim, o meu roteiro deu 6 páginas do Docs. E eu vou tentar falar tudo que eu quero falar sem transformar esse vídeo num longa-metragem, num curta-metragem. Um curta-metragem meio que vai ser, né? Sem transformar num longa-metragem. Eu não quero que ele fique muito grande, então eu vou tentar passar todas as minhas opiniões e críticas e percepções pra vocês da forma mais sucinta e rápida que eu conseguir, mas é o que eu falei, eu anotei muitas coisas pra falar, e eu acho que se você ama Sex Education tanto quanto eu amo, você também tem muita coisa pra comentar, e a gente vai comentando junto, tá bem? Depois do surto de clamídia, do musical do sexo e do livro que a mãe do Oates, a Jean, lançou sobre as necessidades sexuais dos alunos do Colégio Mordel, o colégio tá com uma imagem bem ruim diante da imprensa e da comunidade de forma geral. Por conta disso, a Hope assume a diretoria do colégio. A Hope é uma nova personagem que age aí como a nova diretora ao longo da temporada. E ela parece bem legal, bem descolada no começo, mas já no primeiro episódio a gente descobre que na verdade ela é uma tirana. No primeiro episódio ela já destrói o banheiro icônico onde a Maeve e o Oates davam conselhos sexuais para os alunos. Um marco dessa série é completamente destruído pela Hope. E sempre tem que ter uma aluna para puxar o saco nessas situações, né? Na nossa história, a aluna que faz isso é a Viviane, como vocês preferirem chamar, é livre. Esse é o arco da Vivi ao longo dessa temporada. Ela tá ali auxiliando a Hope e pagando de aluna certinha, visando o currículo dela e seguindo todas as diretrizes impostas pela Hope. A Hope, ela é uma tirana, mas ela é uma tirana com princípios, né? A gente observa isso. Ela tem as suas próprias questões, a gente descobre mais sobre as questões dela ao longo da temporada, e ela tem ali um limite, eu diria. Porque assim, ela é péssima, ela tem atitudes péssimas, ela decide ensinar abstinência sexual para os alunos, ela não permite a individualidade, ela é rigorosa, mas ainda assim ela se diz feminista, ainda assim ela não é ativamente preconceituosa, né? A relação dela com os alunos não é de preconceito, é de rigidez. E ela tem, como eu disse, as questões pessoais dela, mas pro fim da temporada a gente descobre que na verdade ela tem muita vontade de engravidar, de se tornar mãe e que ela não consegue. Então eu acho que tudo isso acaba trazendo humanidade pra personagem. É uma personagem humana e é uma personagem complexa. A gente odeia ela, a gente tem muita raiva de várias coisas que ela faz ao longo da temporada, mas a gente também entende que ela não é de todo ruim, que tem um outro lado dela que acaba ficando um pouco de lado, que acaba não se sobressaindo. E que esse lado e as frustrações que ela tem nesse lado talvez justifique parte das suas escolhas, das suas atitudes. Mas apesar disso, ainda assim ela é uma grande cuzona. O que foi ela colocando as plaquinhas da vergonha nos nossos alunos? O que foi ela trancando o Cal mais pro final da temporada? Imperdoável, injustificável. Vamos falar um pouquinho sobre Cal? A série conseguiu introduzir 2 pessoas de gênero não binário na narrativa. Uma dessas pessoas com mais protagonismo do que a outra. E isso possibilitou que a série abordasse várias questões sobre identidade de gênero, que foi muito legal. Acho que a série nunca tinha abordado isso até o momento, né? E faz todo sentido porque a série fala sobre sexualidade, identificação, gênero e tudo mais. A gente teve a questão dos uniformes, a gente teve também a questão do sutiã, né, do top. Leila não usava, não sabia como usar e Cal ajudou, auxiliou, ensinou. A gente também teve uma outra questão muito relevante, que foi o relacionamento do Jackson com Cal. O Jackson se interessou por Cal, mas ele teve certa dificuldade para lidar, para entender e saber como lidar, né, com a questão do gênero não binário. E
ele não fez isso na maldade ou por preconceito. Ele só tinha muitas dúvidas e não sabia ao certo como lidar com isso. E talvez ainda tivesse na própria cabeça dele uma imagem muito feminina de Cal, sendo que Cal é uma pessoa de gênero não binário. Então, assim, essa é uma questão muito importante, isso acontece muito por aí. E a série fez muito bem em trazer isso pra essa temporada, acho que fez todo sentido e foi muito interessante de assistir mesmo. Eu tenho a impressão de que a série ainda tem muito pra abordar sobre identidade de gênero. Esse é um assunto complexo e um assunto sobre o qual as pessoas têm muita dúvida. Eu tenho várias dúvidas também. E eu acho que a série pode ocupar esse papel, né, essa função de ensinar, de explicar de um jeito leve e divertido, como sempre fez. E eu acho que nas próximas temporadas a série pode continuar fazendo isso, abrindo ainda mais os horizontes e tratando dessas questões, mas já fez isso muito bem nessa temporada. Gostei muito de ver todas essas coisas. E ainda falando sobre o colégio, pra gente encerrar esse tópico e ir pros outros, no final da temporada os nossos alunos decidem dar um tiro que sai pela culatra, né? O colégio está organizando um evento pra imprensa, pra restabelecer a imagem da escola, né, que agora tem um novo nome e uniformes e todo um novo conceito, mas eles estão tão emputecidos com tudo que a Hope fez ao longo da temporada que eles fazem um grande furdunço, um grande auê e envergonham mesmo o colégio publicamente, o que acaba não só fazendo com que a Hope seja demitida ou se demita, não fica muito claro, como também que o conselho do colégio tome a decisão de fechar o colégio. A gente vai ver, provavelmente, na próxima temporada, os alunos lidando com isso e talvez tentando encontrar um jeito de fazer com que o colégio não feche. Porque se o colégio fechar, eles vão ter que procurar novas escolas e cada um vai para um canto e a gente definitivamente não quer ver isso, né? Então eu espero que na quarta temporada os alunos e as pessoas envolvidas consigam encontrar um jeito de reverter essa decisão. Vamos falar agora um pouquinho sobre o relacionamento do Eric com o Adam. Os dois eles vão aprendendo como funcionar juntos como casal no relacionamento. O Adam claramente tem muitas questões de raiva, de criação, de se descobrir mesmo. E a gente vai entendendo mais sobre isso conforme a série vai mostrando novas informações sobre a família dele. O pai dele tem uma jornada muito legal ao longo dessa temporada, né? Ele tá desempregado, ele, enfim, tá passando por um processo de divórcio. Então ele vai se refazendo e nisso a gente descobre que ele teve um pai abusivo também, que ele teve um irmão que também foi abusivo, que ele cresceu num ambiente de raiva, de ódio, de vergonha, e que é por isso que ele acaba descontando essas coisas, reproduzindo essas coisas com o seu próprio filho, na sua própria família, né? E o Adam não conhece outra coisa, ele cresceu nesse ambiente, mas aos poucos aqui ele vai aprendendo a se comunicar com o Eric, ele vai aprendendo a se descobrir melhor, a se entender melhor, e a gente vai se apaixonando pelo Adam, que era um personagem muito contraditório nas 2 temporadas anteriores. E a gente se apaixona pelo Adam e se apaixona pelo casal também. Inclusive, uma coisa bem legal nesse núcleo, nesse arco, é a aproximação do Adam com o Rahim. O Rahim era o ex-namorado do Eric, o Eric trocou ele pelo Adam, e os dois, o Adam e o Rahim, se aproximam e estabelecem uma relação bem amigável. Eu não vi nada de romântico nesse sentido, mas eu vi mesmo uma questão de amizade surgindo e de apoio, né? Só que uma coisa que é bem difícil pro relacionamento dos dois é que o Eric já tá anos-luz na frente do Adam. O Eric já se conhece, ele já sabe quem ele é, ele já tem a sua identidade muito bem definida pra esse momento da vida. Enquanto o Adam ainda nem sabe direito quem ele é, o que ele gosta. E aos poucos ele vai começando a descobrir isso. A gente viu, por exemplo, ele participando da competição de cachorrinhos com a cachorra dele, porque ele descobriu que essa era uma paixão dele. Isso é muito legal. Mas ele não consegue contar pra mãe ao longo da temporada que ele é gay, que ele tem um namorado, apesar da mãe já saber no fundo. E por conta de tudo isso, o Eric acaba beijando outra pessoa na viagem que ele faz com a família dele pra Nigéria. Essa viagem é muito legal, a gente descobre mais sobre a cultura do Eric, sobre a família dele e também sobre como funciona essa questão de homossexualidade nesse outro país, na Nigéria. Mas lá, o Eric acaba beijando um outro cara e isso faz com que os dois acabem terminando o relacionamento mais pro final da temporada. Eu ainda acho que a história dos dois não acabou, acho que a gente vai ver mais esse casal nas próximas temporadas, mas essa questão da traição foi realmente muito complicada. Quando o relacionamento já terminou, o Adam cria coragem e conta pra mãe dele que o Eric não era só amigo e sim namorado dele. Mas aí os dois já não estavam mais juntos. Eu amo o Eric, é um dos meus personagens favoritos, mas essa atitude dele realmente não foi legal. Uma outra personagem que eu amo é a Amy, e aqui ela ainda tá lidando com o trauma
de ter sofrido assédio no ônibus na temporada anterior. Essa é uma questão muito necessária, a jornada dela é muito importante de assistir. E a gente vê no começo da terceira temporada que ela e o Steve, que é o namorado dela, agora tem um animal de compromisso, que é uma cabra. E a cabra gera alguns dos momentos mais hilários dessa temporada. Sério, eu ri muito com a cabra. Mas a gente vê também a Maeve auxiliando, ajudando a Amy e sugerindo que ela procure ajuda. Então ela começa a fazer terapia com a Jean, mãe do Otis. Isso é muito importante pra ela, muito importante pra evolução da personagem, né? Falando na amizade dela com a Maeve, eu gosto muito dessa amizade, é uma das minhas favoritas e eu amo como elas se apoiam ao longo da série toda, mas acho que principalmente dessa temporada, né? A gente viu a Amy fazendo a Maeve ir pra viagem pra França, a gente viu a Maeve ajudando a Amy no relacionamento dela, na superação desse trauma. A gente viu também a Amy ajudando a Maeve com as questões familiares. Então as duas têm uma amizade muito forte, muito bonita de assistir. Gostei do arco da Amy aqui, termina com ela terminando o relacionamento dela e eu acho que vai ser legal vê-la sozinha na próxima temporada, se descobrindo, se reconhecendo e se tornando uma nova versão dela mesma. Um outro tópico que eu quero trazer para nossa conversa é a família do Oates, a nova família do Oates. A Jean, mãe do Oates, descobriu na temporada anterior que estava grávida do Jacob, ou Jacob, se vocês preferirem, pai da Ola, que era ex-namorada do Oates, né? Então assim, tudo ali em família. E no início da temporada 3, a Jean ainda não contou pro Jacob que ele vai ser pai de novo, que ela tá grávida. Ela demora um pouquinho ali, mas logo ela conta. E esses 4 personagens precisam descobrir como vai funcionar a dinâmica familiar deles. Isso gera bons momentos, é bem divertido de assistir. É engraçado ver o Oates e a Ola descobrindo como funcionar como irmãos e não mais como namorados, né? Porque isso já ficou 100% pra trás. Só que logo a gente já percebe que a Jean e o Jacob têm muitas diferenças significativas, que eles não se conhecem tão bem assim. Eles têm diferenças políticas, eles têm diferenças de opiniões bem fortes. Por exemplo, o Jacob não acredita muito em psicologia, e esse é o trabalho, a profissão da Jean. Então é um grande problema. E eu acho que nada disso pode ser ignorado. A Jean vai percebendo isso ao longo da temporada, mas mais pro final ela acaba relevando, os dois acabam, enfim, se tornando pais, vendo a criança nascer. Isso acaba ficando um pouco de lado, mas eu acho que vai voltar a surgir em momentos no futuro. Mas eu acho que, de forma geral, a principal narrativa da Jean, a mais importante talvez nessa temporada, é abordar mulheres mais velhas engravidando. Ela tem bons momentos, às vezes engraçados, mas às vezes bem sérios, sobre isso, sobre o preconceito que a sociedade às vezes tem, que as pessoas às vezes têm, em ver mulheres mais velhas se tornando mães, engravidando, passando pela gestação. Eu acho que esse é um tema muito importante. Inclusive, muito provavelmente por conta disso, a Jean tem algumas complicações no parto e quase morre. E assim, nossa, foram momentos de muita tensão, porque eu adoro essa personagem. E é muito palpável a dor que o Oates está sentindo, o medo de perder a mãe. Graças a Deus ela ficou bem no final, deu tudo certo, mas eu fiquei real tensa, mesmo sabendo que as chances dela morreram bem pequenas. Mas eu tava ali, tensíssima, torcendo pra nada de ruim acontecer. Mas temos uma informação importante no final sobre todo esse arco. Vocês lembram que durante a temporada o Jacob pediu um teste de paternidade pra Jean porque não tinha certeza de que ele era o pai da criança. Mas isso acabou ficando de lado, acabou ficando esquecido. No último episódio a Jean recebe o resultado desse teste de paternidade. E a gente não vê o resultado, mas a gente vê ela dizendo: putz, fudeu, né? Alguma coisa assim no inglês. O que indica que muito provavelmente o teste de paternidade deu negativo e o Jacob não é o pai dessa criança. Muito provavelmente mesmo, assim. E isso vai trazer muito drama pra 4ª temporada, com certeza, porque tá todo mundo já envolvido. A Ola já tá fazendo parte da vida da criança, o Jacob já tá apaixonado. E, enfim, vai ser um grande caos, eu acho. Mas eu também acho que, apesar desse resultado, o Jacob vai acabar assumindo essa criança de qualquer forma, porque, como eu disse, já tá todo mundo envolvido e apaixonado. É a minha teoria, não sei se vocês concordam. Já que eu mencionei a Ola agora, deixa eu falar um pouquinho sobre o relacionamento dela com a Lily, a namorada dela. A Lily tem uma jornada de aceitação muito legal nessa temporada. Primeiro, ela tá muito preocupada com o que as outras pessoas pensam dela, porque todo mundo acha ela bem estranha, porque ela tem alguns hábitos diferentes, curiosos. Ela não é normal, bem entre aspas, porque o conceito de normal, ele é, né, duvidoso. Mas aos poucos ela vai descobrindo que é importante se amar, se aceitar e ser quem você é, sem se preocupar com essas coisas. Isso tudo, como eu disse, é muito interessante, é muito legal, é importante. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que a Lily acaba deixando os sentimentos e os assuntos e tudo que a Ola tá passando de lado.
A Ola tá passando por grandes perrengues, ela tá tendo que se adaptar a uma nova família, ela tá sofrendo ainda, relembrando a morte da mãe dela, com medo de como essa configuração familiar nova vai funcionar. E ela tenta falar sobre isso várias vezes com a Lily na temporada e a Lily caga pra ela, ignora tudo que ela tá dizendo. Isso me irritou, me incomodou muito. A Ola tá ali sempre se importando com a Lily, ajudando, oferecendo apoio, tentando conversar, dialogar, e a Lily nem percebe que ela tá passando por tudo isso ao longo da temporada. Ela vai perceber um pouquinho mais pro final. Não gostei, me irritou muito mesmo. Vou entrar aqui pra falar um pouco sobre tudo que gira ao redor da Maeve e do Oates. A Maeve e o Oates, eles passam boa parte da temporada bem afastados, eles têm interações pontuais, e a gente vê bastante do relacionamento do Oates com a Ruby, né? Primeiro eles estão escondidos, ficando escondidos, mas logo todo mundo descobre e eles começam a namorar oficialmente. A dinâmica dos dois é muito legal, é divertidíssimo de assistir os dois juntos, eles têm química, a gente vê um aprofundamento da Ruby enquanto personagem, porque ela era mais secundária. Isso tudo é muito, muito, muito legal. Eu gostei muito, eu tenho certeza que muita gente vai gostar, tenho certeza que muita gente ainda vai shippar muito Oates e Ruby. Eu adorei, por exemplo, a cena do encontro duplo dos dois com o Adam e o Eric, me diverti demais. Mas eu não consigo torcer por esse casal. Primeiro porque meu coração é 100% de Oates e Maeve, de Motes. Mas, além disso, me incomoda um pouco como a Ruby trata o Oates mal em vários momentos. E fora isso, ela também tenta fazer ele ser alguém que ele não é em diversos momentos, através do jeito que ele se veste, do cabelo e tudo mais, do estilo mesmo, né? Essas duas coisas me incomodam. Claro, a gente vai entendendo que toda essa imagem que a Ruby criou é uma barreira para que ninguém descubra quem ela realmente é, como é a família dela, como é a vida dela. Aos poucos a série vai mostrando isso pra gente. E como eu disse, muito importante a gente ver esse aprofundamento. A gente descobre que ela tem uma ótima relação com a família, que ela é cuidadosa, que ela é prestativa, que ela cuida do pai, que ela ajuda a mãe, que ela é incrível mesmo. Ela vai se abrindo e vai mostrando quem ela é ao longo dos episódios. Mas eu ainda não consigo shippar ela com Oates. Eu gostei da dinâmica dos dois, achei que foi interessante, mas como eu disse, meu coração é muito Oates e Maeve, não tem jeito. E aí, de repente, a Ruby diz eu te amo pro Oates, e ele não consegue retribuir, fazendo um paralelo bem legal com a temporada anterior, quando o Oates disse eu te amo pra Ola e ela não retribuiu. E os dois terminaram, e aqui o Oates e a Ruby terminam por conta disso também. Enquanto tudo isso está acontecendo na vida do Oates, as questões familiares e o relacionamento com a Ruby, a Maeve tá lidando com as suas próprias questões pessoais. Ela tá lidando com as consequências de ter denunciado a mãe dela por uso de drogas na temporada passada. A mãe tá ignorando ela e é muito triste de ver, fiquei com muita pena, senti muita pena. E ela acaba sendo acolhida também pela Ana, que é a nova mãe adotiva da irmãzinha dela. A Ana acaba ajudando ela, acolhendo ela, e eu achei muito fofo isso, de verdade. E a Maeve, ela acaba se afastando de várias coisas por estar envolvida com as questões dela. Além da família, ela aplica para um possível intercâmbio de estudo nos Estados Unidos. E já a gente volta a falar disso. Mas além dessas coisas também, ela interage bastante com o Isaac, ou Isaac, se vocês preferirem. O Isaac tá mais legal nessa temporada, mas não dá pra esquecer o que ele fez na temporada anterior. Ele apagou a mensagem do outro dizendo que amava a Maeve, pelo amor de Deus. Não tem como esquecer, ele é péssimo. Mas ele acaba se tornando um ponto de apoio pra Maeve que não tá bem com a família. Ele acaba se tornando família pra ela. E por conta disso ela acaba decidindo tentar algo romântico com ele. Mas logo ele decide contar sobre a mensagem que ele apagou pra ela, o que, assim, ponto pro Isaac. Achei bem legal ele contar, achei válido, porque mostra que ele não é uma pessoa de todo ruim. Ele cometeu um erro bem cagado, mas ele se importa de verdade com a Maeve, ele é uma pessoa que quer ser honesta, né? E ela fica bem brava com ele, óbvio, mas eu achei que ela perdoou muito facilmente. Eu achei que ela decidiu esquecer tudo isso muito facilmente e já voltar a pensar nele de forma romântica. Tudo bem que era porque o Walt estava com a Ruby, mas eu achei que ela perdoou fácil demais. Não gostei muito. Só que tudo muda na viagem pra Paris. Tudo muda na viagem pra Paris. A viagem pra Paris foi icônica. Vamos conversar sobre essa viagem, né? Primeiro que assim, eu achei que esse episódio, o episódio 5 da viagem, teve várias coisas muito engraçadas e também várias temáticas muito sérias. E a série equilibrou isso tão bem que me deixou impressionada, de verdade. Não posso não falar sobre a cena do cocô, né? Antes de eu falar sobre Maeve e Oates, eu vou falar sobre a cena do cocô.
Gente, o que foi o Rahim entupindo a privada, catando o cocô com a May, jogando fora e acertando o carro, pelo amor de Deus. Eu berrava, eu não conseguia olhar. Eu fazia assim, porque me deu nervoso, me deu um nojo, eu não conseguia olhar. Mas eu berrei e eu ri muito, foi muito engraçado. E eu achei muito fofo o Adam assumindo a culpa pelo Rahim, porque ele viu que o Rahim tava precisando de ajuda, que o Rahim não ia lidar bem com a situação. Ele falou, quer saber? Deixa eu assumir isso aqui. E ele ficou com fama de cagão, enquanto o Rahim ficou ali pleno. Agora que eu já falei sobre essa cena, que é provavelmente a mais engraçada da temporada inteira, vamos falar sobre a cena mais linda da temporada inteira? Ai, gente, sério. O ônibus da escola segue e esquece Maeve e Otis no posto. E eles dois ficam sozinhos, preocupados, conversando, esperando, sem celular, sem conseguir se comunicar. E a Maeve finalmente conta pro Otis que ela sabe que ele mandou uma mensagem pra ela, mas que ela não ouviu, que ela não recebeu porque o Isaac tinha apagado. E ela pede pro Otis falar o que ele tinha dito na mensagem. E ele fala, ele repete a mensagem. E ela não só ouve pelo celular, ela vê ele falando isso pra ela. Falando que sempre foi ela, que ele a ama, que ele tem muito orgulho dela. E aí os dois se beijam, né? Finalmente, graças a Deus. Depois de 3 temporadas esperando por esse momento, veio aí. Eu dei um grito quando isso aconteceu, porque eu não tava achando que ia acontecer nesse episódio. Eu achei que ia acontecer, né? Óbvio, mas mais pra frente. E aí aconteceu nesse episódio. Eu chorei, eu me emocionei. Eu fiquei assim, muito feliz, porque eu achei a cena muito linda. Eu achei o beijo bonito, eu achei os dois fofinhos, lindinhos. E a espera por esse beijo valeu muito a pena. Só que quando a gente finalmente achou que Maeve e Otis ia acontecer de fato, primeiro que a gente teve alguns percalços no meio do caminho, né? Ela ainda em dúvida com o Isaac, ele lidando com a mãe no hospital, ela também lidando com o sumiço da irmãzinha dela, que a mãe tinha sequestrado. Tudo isso foi muito importante para os episódios finais, mas eu não vou ficar repetindo porque vocês assistiram a temporada, né? Não preciso, enfim, mencionar tudo que rolou. Mas fora esses percalços, quando a gente achou que finalmente ia acontecer, os dois estavam ali encaminhados para acontecer, a mãe da Maeve dá dinheiro, dá todas as economias dela pra filha conseguir fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. O que foi muito lindo da parte dela, mas acabou colocando Maeve e Otis de novo em pausa. Eu achei que também foi muito legal a Amy mostrando pra Maeve que ela não podia perder uma oportunidade dessas por causa de homem, de garoto. E aí ela decide que vai mesmo, conta pro Otis, e a gente vai começar a 4ª temporada com a Maeve estudando nos Estados Unidos, provavelmente, ou voltando depois de ter passado um tempinho nos Estados Unidos. E assim, puta oportunidade legal pra Maeve. Realmente ela tinha que ir nesse contexto, mas eu sinto que a série continua enrolando a gente. É a 3ª vez que a série enrola a gente e não deixa a Maeve e Otis realmente acontecer. E eu quero que a série deixe eles acontecerem. Porque vamos supor, eu não quero que a série, por exemplo, decida finalizar na 4ª temporada e os dois só fiquem juntos no último episódio. Eu quero ver os dois juntos. Pelo menos por alguns episódios. Eu quero ver como eles funcionam juntos. E a série não deu isso pra gente até esse momento. E é uma coisa que me incomoda. É uma coisa que me irrita. Socorro, eu acho que eu consegui comentar tudo que eu tinha pra comentar. Vou só fazer algumas considerações finais bem rapidinho. Agora, tá? Sex Education voltou melhor do que nunca. Eu acho sim que a 3ª temporada é provavelmente a melhor até agora. Foi uma temporada que me causou muitos sentimentos. Me fez rir, me fez chorar, me fez gritar, me fez torcer, me fez refletir, me fez... Enfim, eu senti tudo que a temporada quis passar. Tivemos uma ou outra coisa que eu não gostei? Sim, mas é normal. De forma geral, foi uma temporada muito satisfatória, muito incrível e que conseguiu reafirmar a série como uma série muito bem feita e muito necessária. Eu gosto quando a série chega na sua 3ª temporada sem perder a qualidade. Pelo contrário, só aumentando. E eu também gosto que Sex Education consegue, mesmo na 3ª temporada, trazer novas questões relacionadas à sexualidade, a sexo e agora a gênero também, pra dentro da narrativa de forma leve e de forma divertida, sem perder a seriedade. É uma série que faz a gente rir, mas que aborda temas importantes de forma respeitosa e séria, como deve ser, e consegue equilibrar essas duas coisas muito bem. Eu amei a temporada, eu tenho certeza que a renovação da série já vem no Tudum semana que vem, e a gente vai ter uma 4ª temporada também muito incrível. É isso, espero que vocês tenham gostado da temporada e de conversar comigo sobre a temporada. Estarei aqui pronta
para fazer mais vídeos sobre Sex Education quando for possível. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até a próxima!